Dando continuidade ao ferro, né? Agora falar um pouquinho do ferro. Que os estudos mostram, né, que existe uma ingestão superior de ferro ou similar nas crianças veganas, mas que há uma preocupação com a biodisponibilidade desse ferro. Eles colocam que o ferro M tem uma biodisponibilidade de 20 a 30% e não o M de 2 a 3. Eu achei muito baixo, já vi trabalhos falando de biodisponibilidade do ferro não M chegando a 30% se você tá fazendo as associações corretas, cuidando, né, para uma eliminação tanto quanto possível do fitato, mas enfim, eles colocam que é baixíssima mesmo a biodisponibilidade do ferro não N. E aí as estratégias, né, seria associar com ácido ascórbico, que a gente já conhece, com ácidos orgânicos, ácido málico, ácido cítrico, enfim, que isso conferia uma redução na forma ferrosa, né, que é a forma absorvível, e a gente conseguindo eliminar o fitato através de remolho. Eles falam das farinhas, que durante a moagem tem uma ativação das fitases, que, enfim, eliminando o fitato, eu melhoro a absorção do ferro. Não só do ferro, né, mas aqui especificamente. Que a avaliação de crianças deve ser feita fazendo a dosagem de hemoglobina e ferritina, e daí sempre, essa também interrogaçãozinha aí é minha, eu acho que a ferritina é um indicador para as crianças, mas sempre está de olho, que é uma questão também que tem sido colocada muito, né? Quando você avalia deficiência de ferro, reserva de ferro para todas as idades, você não tem uma alteração inflamatória momentânea, você não tem uma inflamação crônica, mas a questão da criança seria uma questão pontual, de estar sempre associando com a dosagem do PCR, né, ultrassensível, para realmente essa ferritina trazer a real aí quantidade de ferro, né, o estado de ferro real, no caso aqui de crianças. Bom, em relação à gestação e lactação, que é o que vai garantir, né, o fornecimento de ferro para a criança, embora o ferro a ingestão da mãe parece influenciar muito pouco na quantidade de ferro do leite materno, eles recomendam a suplementação para todas, né? Então, isso não é só para gestantes e para lactantes vegetarianas veganas, não, são para todas, né? E essa recomendação também é feita no Brasil. Todas têm que ser suplementadas. E estudo, né? Isso eles colocam no artigo, que avaliou a composição do leite materno, que ela é idêntica, a composição foi idêntica, né, nesse estudo, veganos e onívoros, né? E que a alimentação materna não interfere nos níveis de cálcio, ferro, zinco e cobre do leite materno. Ele está mais relacionado, a alimentação materna influencia, por exemplo, muito mais os níveis de vitaminas lipossolúveis do que desses minerais aqui citados. Bom, essa é a recomendação que eles colocam no artigo, né? Eles trazem até a quantidade, o requerimento de ferro absorvido, né? Que deveria ser absorvido para as diferentes faixas etárias, pois na próxima tabela eu trago para as crianças maiores e adolescentes, né? Eles colocam todas as recomendações e o que eles colocam nas diferentes faixas etárias aí. Que a incidência de anemia no desmame, né? Ou seja, antes dos 6 meses, não foi maior, independente da dieta da mãe. Então, criança vegetariana, vegana, não tem anemia por, por o leite materno influenciar muito pouco na quantidade, né, na oferta de ferro para a criança, que é o que eles colocam, que pouco atende a necessidade do bebê de 4 a 6 meses. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, eles não trazem esse dado lá como eles tratam, tem um programa de suplementação, mas só para lembrar que, por exemplo, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a suplementação a partir do terceiro mês de todas as crianças. Então, da mesma forma que a gente falou da vitamina D, o problema do ferro, né, se pode ser chamado de um problema, não é algo que seja inerente às crianças vegetarianas e veganas.
muito pelo contrário. Bom, eles trazem um estudo feito no Reino Unido, crianças vegetarianas na faixa de 4 a 5 meses tinham níveis maiores de hemoglobina e ferritina comparado com onívoras, mas que num estudo anterior no Reino Unido, com crianças vegetarianas só, né, que eles colocam menores de 3 anos, 64% tinham deficiência de ferro, ou seja, tinha uma ferritina menor que 10, tá? E coloca também, né, uma revisão sistemática que compara crianças vegetarianas e onívoras, né, que observou que 18 a 47% tinha deficiência de ferro e 73% com redução da ferritina. E para concluir esse nutriente, eles falam que adolescentes vegetarianos e veganos estão expostos à deficiência de ferro, e um estudo sueco constatou uma ingestão similar ou até aumentada em vegetarianos em relação a onívoros. Colocam também que os estudos são inconsistentes sobre anemia ferropênica nessa população, e eu acho que eles colocam essa afirmação justamente pelo dado do próximo estudo, né? Que adolescentes veganos foi observado que 20% estava com uma ferritina baixa, né, comparada a 13% das onívoras, mas que somente 6%, 6,6% com anemia, enquanto 20% das onívoras, das crianças onívoras, das adolescentes onívoras tinham anemia. Então, já coloca que há uma inconsistência, né? Que não seria esperado, por exemplo, uma maior anemia nas crianças, nas adolescentes onívoras. E tem um outro estudo, com adolescentes, né, na faixa de 11 a 14 anos, que os níveis de ferro e hemoglobina, eles estavam dentro do padrão, então, mas que eles eram menores e vegetarianos, mas entendo se ele está dentro do padrão, não há deficiência. E eu não tinha entendido muita informação e fui procurar o artigo original e até me surpreendi. Olha só, ele traz uma publicação de 1997, né, muito antiga, e olha a conclusão original do estudo, né, que parâmetros lipídicos e antioxidantes foram favoráveis nos vegetarianos e reflete uma composição nutricional ideal na prevenção de doenças por radicais livres. Tudo bem, isso não está fazendo parte do contexto, né, que ele está falando de ferro, não está falando de lipídio, de antioxidantes, mas assim, em nenhum momento ele traz, eu só quis chamar atenção para isso, que em nenhum momento ele coloca o benefício, né, de uma dieta de uma dieta vegana, principalmente nesse sentido, em outro momento da revisão, mas sim sempre pegando nos artigos um ponto fraco, um ponto negativo. Eu acho que a gente tem que ser... Flávia, Oi? Flávia, justamente esse ponto que você está tocando, tá? Que você vê que os autores pegam uma parte de um trabalho, né? E deixam a outra parte que ainda pode ser ainda muito mais importante. Então, esses dados, assim como o início do acta e a conclusão que você, não sei se vai tocar a conclusão, mas na conclusão desse paper, né? Eles falam a palavra dietas veganas que excluyen productos não são adaptadas à espécie humana, né? Isso é uma afirmação radical, né? Demais. Então, eu acredito que tem elementos, embora o paper, né? Embora o paper seja mais aprofundado, como a gente está vendo, muito mais trabalhado, mais referenciado e aprofundado que as recomendações dos colegas de Alemanha, né? Os Sim. franceses estão mais embasados, tá? Eles... Disso não pode ser criticado, porém, eles têm uma viés, forte viés. Então, isso, Flávia, eu já te estou sugerindo para fazer um leather, tá? Faz um leather, construi um leather com esses elementos citados, tá? Quando você vai, e também vai para a Thaís também, quando você fundamenta resultados sugerindo benefício, pode citar os trabalhos do paper do Carbos, os principais trabalhos, tá? Porque Uhum, na avaliação do editor de um leader, eles não só veem a ideia que você está colocando em referência ao paper que você está se referindo, mas certo. também o seu domínio, tá, na área.
Portanto, Thaís, Flávia, quando vocês comentem que de fato tem resultado, citem um ou dois trabalhos do cargo, do projeto cargo, que tem vários trabalhos. O mais importante, tá? Para que eles vejam, né, quem que está mandando esse líder, né, também trabalha na área. Combinado, Flávia? Certo, certo. Obrigada. Aí eu te peço dar uma agilizada aí para acabar já. Sim, sim. Estou demorando muito, vou agilizar. Vou agilizar para a gente terminar mais rapidinho. Bom, e esse outro estudo também antigo, que eles falam que é maior a prevalência de deficiência de ferro, né, comparado à população geral, e também me chamou a atenção por algum motivo, eu fui lá na referência original, e uma incoerência, ele fala de população vegetariana, na verdade é feito com uma comunidade vegana, e grande parte, olha, 56,4% tinham talassemia e algum tipo de meu Deus, problemas nas hemoglobinas, né? Problemas genéticos em relação à hemoglobina, ou seja, alguma alteração hematológica não de cunho aí relacionado à alimentação. Então, totalmente, né, utilizado de forma totalmente inadequada. Para finalizar, agora finalizando o ferro mesmo, eles falam da necessidade de usar a fórmula correta, usar fontes vegetais, mas erram colocando como margarina vegetal, como fonte de vitamina, desculpa, como fonte de ferro, não sei se lá é muito suplementada, enfim, usar as técnicas dietéticas corretas, né, utilizar uma dosagem sistemática, principalmente em adolescentes que menstruam, e a gente sabe que as perdas sanguíneas, na minha opinião, é o problema que de fato teríamos, né, que poderia levar a uma deficiência de ferro, e não os problemas que eles colocam, que existe um risco de deficiência claramente definido aí em veganos e vegetarianos, e para completar, eles colocam que crianças e adolescentes com deficiência de ferro, se ele não apresenta deficiência de ferro, provavelmente ele tem algum polimorfismo relacionado à epsidina, né, que é o hormônio aí que controla toda a homeostase de absorção do ferro, e aí, por conta desse polimorfismo, ele vai ter uma melhor absorção. Achei que também mal colocado. Embora eles se aprofundam na literatura, eles pecam em alguns locais, na minha opinião, de uma forma bem drástica. Bom, em relação ao zinco, né, eles colocam as fontes que nós conhecemos, cereais, sementes, leguminosas, castanhas, os problemas com o oxalato e fitato, que já foi falado em relação ao ferro e ao cálcio, que os ácidos orgânicos, que a fermentação e o próprio consumo de aminoácidos sulfurados poderia melhorar a questão da absorção, que a deficiência de zinco em crianças também, isso já é, né, documentado, independente de ser vegano, vegetariano, é associado ao retardo de crescimento, alteração de paladar e uma maior suscetibilidade à infecção. A avaliação pode ser feita no eritrócito, soro, plasma e urina, mas que o leite materno, né, ele garante aí, ele contém uma quantidade estável de zinco, porque não depende da alimentação materna, e que não foi encontrada diferença no estado de zinco, comparando, não foi encontrada diferença, né, no estado de zinco de crianças amamentadas, comparando quando foram amamentadas por mães vegetarianas e onívoras. E sempre utilizar, né, uma fórmula apropriada, suplementada, na ausência do leite materno. Em relação aos estudos, não encontrou deficiência de zinco até 3 anos, mas eles colocam que também não avaliou o crescimento, cognição e risco de infecção. Em um estudo na Guatemala, foi observado níveis baixos de zinco em crianças vegetarianas e veganas, comparadas a onívoras, desculpa. E em outro estudo, um baixo crescimento e alteração de paladar, mas minto, essa é a referência do estudo da Guatemala, desculpa. Mas, enfim, um estudo de 1993, muito antigo. Em um outro estudo, agora em Taiwan, não foram encontrados os mesmos achados anteriores. Enfim, em 93, lá na Guatemala, acharam deficiência de zinco, e agora, mais recente, em Taiwan, não. Em adolescentes vegetarianos, não foi encontrado deficiência, déficit de crescimento e
uma maior susceptibilidade a infecções, mas eles falam que talvez não encontram isso porque são poucos estudos que fizeram essas avaliações. Então, que uma dieta com uma variedade de plantas, né, é necessária para atender às necessidades, o uso de alimentos fortificados e o controle de fitato. Mas que também é muito difícil fazer essas recomendações, né, de usar alimento fortificado, enfim, do controle de fitato, e isso oferece um risco muito grande de deficiência. Então, testes de zinco têm que ser feitos, né, de forma sistemática, em especial nas crianças menores antes da suplementação. E já quase finalizando, né, falar do iodo, também acho que o iodo não é uma preocupação das crianças vegetarianas e veganas, mas eles colocam que as fontes seriam os laticínios, e isso é verdade, lógico, né, que as fontes são frutos do mar, mas também eu percebo que existe uma grande preocupação, porque lá na Europa, eu não sei se são todos os países ou algum país, tem a nossa política pública, né, de suplementar iodo em todo o sal. Então, eu acredito que essa preocupação com o iodo mais em relação que eles não têm essa política de estar suplementando o sal iodado como nós temos no Brasil, mas que a deficiência vai estar relacionada a disfunções da tireoide, que crianças e adolescentes veganos têm uma ingestão abaixo do recomendado, porém existem poucos estudos, que a sugestão é o consumo do sal iodado para gestantes e lactantes, e acima de 1 ano de idade, eu acho que eles colocam até uma quantidade grande, né, de 2 a 5 gramas de cloreto de sódio, né, iodado, e que adolescentes precisaria consumir 5 gramas para manter os níveis de iodo. E que os dados atuais não sustentam a suplementação de iodo, apenas o uso do sal iodado. Então, sim, também não é um problema de vegetariano. Que é importante avaliar o estado, a função tireoidiana e a necessidade de suplementação para toda a população, e que algas podem ser excelentes fontes de iodo. E para finalizar, o último nutriente, né, em relação ao ômega 3, então, os ácidos de origem animal, né, o DHA e o EPA, que nós conhecemos, e aí a fonte vegetal seria o ácido alfa-linolênico, né, presente na linhaça, no óleo de linhaça, na chia, cânhamo, nozes, né, alguns óleos vegetais, como soja e canola. E no caso do fornecimento do EPA e DHA, que eu falei, né, porque a gente sempre está vinculando ele ao óleo de peixe, que ele é uma fonte exclusiva animal, mas não é. As algas fornecem esses 2 tipos de ácido graxo, né, essencial aí. E o EPA é uma fonte de algas, são fontes de EPA, e as microalgas têm uma maior quantidade de DHA. Em relação aos bebês, né, o ômega 3 tem que ser garantido pelo leite materno, né, pela dieta materna, e que essa mãe tem que ser suplementada. E quando a criança não está em leite materno, está utilizando uma fórmula suplementada. Eles falam que o problema vai ser resolvido quando as fórmulas forem suplementadas com DHA, e por enquanto essa fórmula é suplementada com alfa-linolênico, mas que provavelmente isso vai acontecer, né? Em relação ao leite materno de lactantes vegetarianos, é observado o menor valor de DHA, mas que isso não impactou no recém-nascido. Então, qual que seria a recomendação para gestantes? Né, utilizar de 100 a 200 miligramas de DHA, associado a 2 fontes diárias de alfa-linolênico, óleo de linhaça, chia, enfim, para garantir um desenvolvimento neurológico, né, e também da retina dos bebês. Também tem que ter uma preocupação com a relação ômega 6 e ômega 3, né? Ele sugere uma ótima relação para melhorar a síntese de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, porque eles usam as mesmas enzimas, as alongases, enfim, tem outra enzima lá que eu não me lembro agora, na síntese, né, do produto final aí da cascata desses ácidos graxos. Então, como, por exemplo, o ômega 6. Então, quando você consome muito ômega 6, o ácido linoleico, você está, de certa forma, né, contribuindo para uma menor produção aí do EPA e DHA via ácido alfa-linolênico.
Para uma adequada conversão, precisa de níveis, um oferecimento dietético, né, adequado de proteínas também, de B6, de biotina, cálcio, cobre, magnésio e zinco. E de fato, eles falam bastante de ômega 3, que talvez, na minha opinião, seja uma das maiores preocupações, embora aqui está sendo colocado as crianças vegetarianas, mas eu acho que é uma preocupação geral, porque a população geral também tem um baixo consumo de EPA e DH, né? Os estudos mostram isso. Bom, mas em relação, voltando aí às vegetarianas, foi observado em estudos uma maior relação de ômega 6 e ômega 3 e uma maior ingestão de ácido linoleico. Mas isso não teve, eu acho que um impacto desfavorável, por exemplo, quando elas apresentam uma menor quantidade de ácido araquidônico, que é o AAR que eu coloquei aí, mas infelizmente de EPA e DHA também foram menores, porque se ele está convertendo menos, né, em ácido araquidônico, quer dizer, o ácido araquidônico tem todo o seu potencial pró-inflamatório, aí a gente volta, né, à questão aí do metabolismo dessas crianças, né, que de repente pode até haver uma adaptação. Adolescentes vegetarianos e veganos, também foi observada uma maior relação ômega 6 e ômega 3, e do alfa-linolênico também, né, uma maior presença no organismo, e uma menor, né, de EPA e DHA. Se eu não me engano, esse estudo foi dosado mesmo, foi dosado em sanguíneo. Eles sugerem, né, um estudo sugere que eles colocam que sejam oferecido 1,8 gramas de DHA semanalmente para adolescentes. Então, né, como recomendações, que seja usado fórmulas de plantas, né, suplementadas com DHA, na ausência de leite materno, e que essa mãe teria que ser suplementada também. Com a introdução alimentar, ou seja, a partir de 6 meses, tem que ser oferecidos fontes de alfa-linolênico, e é uma sugestão da Sociedade de Nutrição Italiana, a suplementação de 100 miligramas de DHA de algas, né, e consumo de algas ricas em EPA e DHA também. E até os 18 anos, ter esse cuidado com as fontes vegetais, né, de alfa-linolênico, e também o consumo de algas e a suplementação quando necessária. E sempre para cuidar da relação ômega 6 e ômega 3, e aqui eles colocam reduzindo fontes como óleo de milho, amendoim e girassol. Tá? Então, a sugestão da Sociedade de Nutrição Italiana, que dos 6 meses aos 3 anos, seja feita, então, a suplementação de 100 miligramas de DHA de algas. Eu só coloquei aqui uma observação, né, até do material do guia, que a Thais apresentou, colocou no final da sua apresentação. A Sociedade Vegetariana Brasileira coloca, né, como sugestão o consumo de 1 colher de sobremesa ao dia, então meia aí no café meia no almoço, meia no jantar, de óleo de linhaça, que estaria fornecendo 1,35 de ácido alfa-linolênico. Né? A Sociedade Vegetariana Brasileira não faz a sugestão como a Sociedade Italiana, tá? Mas no Brasil já tem, alguns pediatras já têm feito essa suplementação com o DHA de algas. E eu coloquei aqui, né, como que eu conseguiria aí esse 2,7 gramas de alfa-linolênico, que seria 1 colher de chá de óleo de linhaça, 1 colher de sopa de linhaça moída ou 30 gramas de nozes. Algumas coisas que eu vi em outros papers e até recomendações práticas de nutricionista, pediatra que trabalha nessa área. Eu acho que tem que ser muito bem cuidado, né? Porque nem todos terão acesso a essa suplementação de DHA de algas. Falando, né, pensando que estamos no Brasil, e eu acredito que lá seja mais fácil, para a gente aqui é mais complicado. E aí, né, partimos para as recomendações finais. Eles colocam que uma dieta vegana não é recomendada para bebês, crianças e adolescentes, devido ao alto risco de deficiências nutricionais, que são inevitáveis na ausência de suplementos. Então, já era esperado, né, o final dessa forma. Aí eu coloco que isso contraria as recomendações, por exemplo, da Sociedade Italiana de Nutrição Humana,
e as recomendações da Academia Americana de Nutrição e Dietética e as inúmeras investigações aí que têm demonstrado os benefícios de uma dieta plant-based. Eles colocam que a ingestão de proteínas e aminoácidos essenciais são garantidas na variedade de cereais e leguminosas, sendo um risco utilizar formas inadequadas, lógico, que tem que haver uma suplementação sistemática de B12, de acordo com a idade, ok? E que a vitamina D tem que ser suplementada como todas as crianças, né? Doses, só que pensando em crianças de risco. Eles colocam que vegetarianos e veganos são crianças de risco, então tem doses maiores, desculpa, não são doses maiores, são doses trimestrais durante todo o ano. Que a suplementação de ferro ela tem que ser feita conforme o valor de ferritina, que deve ser monitorado. É muito estranho, mas eles colocam aqui no final que deve manter aquela fórmula suplementada até 6 anos, né? Aquela fórmula de arroz e de soja. Tiram isso da cartola aqui no final. Que a suplementação de cálcio ela é necessária quando diminui a forma e a dose depende da ingestão, então está se avaliando a ingestão, mas eles colocam que essa suplementação ela é certa, né? Desde lá do desenvolvimento do artigo. Que o zinco, a concentração no plasma tem que ser considerada na tomada de decisão sobre a suplementação, da importância do consumo de sal iodado, que isso dispensa a suplementação, que a preocupação, né, com a questão do ômega 3, quando a fórmula não é enriquecida, se justifica o uso de fontes de alfa-linoleico ou a suplementação de EPA-DHA, tanto aí para gestante, lactante, para as crianças. Então, embora eles começam, né, a recomendação de uma forma bastante trágica, eu acho que as recomendações, eles resumem recomendações importantes, né, que têm que ser consideradas no acompanhamento dessas crianças. E a conclusão, que eu achei também um pouco catastrófica, né, que um pouco não bastante. Dietas veganas não são adaptadas à espécie humana, né, até dói. Deficiências nutricionais são inevitáveis em crianças, particularmente graves, que serão afetadas adversamente ao longo de suas vidas, né? Você é um condenado. E necessário, e aí, lógico, isso é plausível, necessário encaminhamento das crianças a profissionais de saúde, competentes que prescreverão suplementos nutricionais e essenciais ao equilíbrio alimentar. Eu acho que os profissionais, né, têm que acompanhar essas crianças, claro, mas eles ignoram, né, por isso que eu coloquei a foto aqui do alimento, eles ignoram todo o potencial do alimento em estar fornecendo esses nutrientes, nessa conclusão, né, que vai ser suplementado quem realmente, o nutriente que não tem no alimento, ou quando não está sendo suficiente para atender a necessidade, né, não é que obrigatoriamente está condenada a suplementação de todos esses nutrientes que foram abordados. E aí, né, contrariando a essa conclusão, né, eu coloco o posicionamento da Academia de Nutrição e Dietética Americana, que dietas vegetarianas adequadamente planejadas, né, incluindo dietas vegetarianas ou veganas, são saudáveis, equilibradas, que trazem benefícios, né, e ao final eles colocam que é algo que nos deixa tranquilo, mas que infelizmente não foi colocado nessa guideline, que pode ser para indivíduos durante todas as fases de ciclo de vida, incluindo gravidez, lactação e infância. Esse grupo, né, liderado por essa médica, Luciana Baroni, eles fizeram, em 2019, eles publicaram um guia para criança, né, muito legal a publicação, um guia para criança mostrando, né, como o alimento praticamente supre todos os nutrientes, com exceção da vitamina B12, para as crianças veganas, e é ela que que traz também nessa publicação aqui o Vegan Nutrition para profissionais de saúde. Ela traz uma publicação com recomendações interessantes quando há necessidade de suplementação. Mas, assim, o forte dela é a questão do alimento, e ela traz um guia muito bem elaborado. Ela fez em 2017 para adulto, e eu fui pesquisar esse de 2019 para as crianças. Né, que a partir desse guia, é essa sugestão, né, dessa roda de alimentos, que eu achei
muito interessante, colocando as suplementações que realmente são necessárias para as crianças, vitamina D, uma preocupação de todas, B12 das vegetarianas e veganas, mas pode ser para todas, mas aqui, né, falando dessas, e a questão das algas, né, no fornecimento aí de EPA e DH. Também a sugestão da Vegan Society, né, no Reino Unido, que os alimentos fornecem praticamente, né, grande parte aí dos nutrientes necessários, e que a suplementação é de B12, vitamina D, sal iodado, né, sol, e que, enfim, essa criança difere muito pouco aí, em termos de suplementação, se ela for bem cuidada com a alimentação em relação às crianças onívoras. Muito obrigada, desculpa pelo atraso, né, pela extensão da apresentação. Palma, muito bem, Flávia, tá? Parabéns, Flávia. Desculpa pela microfonia, mas o texto era extenso mesmo e eu quis trazer todas as informações, mas muito obrigada. Certo, bom, da minha parte já fiz meus comentários, na verdade, Flávia, você está comprometida, né, nos próximos dias a nos entregar, né, um modelo, tá, de líder com essas observações que a gente colocou, tá? Certo. Porque, de certa maneira, até a gente tem que assumir, Flávia, a gente tem que assumir o compromisso acadêmico de contribuir com o conhecimento, porque, olha, esses tipos de trabalhos, como o alemão, estão criando uma confusão. Os americanos e italianos se posicionam e argumentam, os outros argumentam, porém, a nossa opinião tendenciosamente, então nós, né, temos que assumir nosso compromisso e dar. Agora, fica a critério dos editores, né? A gente vai fazer o melhor, fica os editores a um momento a tempo, ou a tempo, né? Mas você e a Thaís construem o seu líder, nos passa no próximo dia, a gente otimiza, tá? Bem sintético, pontual, os pontos críticos, tá? Certo. Depois a gente coloca um título adequado, tá bom? Luiz, alguma coisa que você quer comentar? Não, acho que é isso, né? Muito catastrófico. Vamos ver se a gente consegue escrever toda essa indignação com essas coisas. Eu só queria fazer um comentário, porque, assim, uma vez eu fui num congresso, né? Não sei se todo mundo conhece a Aline Vieira, ela fala muito de maternidade e tudo, né? E ela falou que ela não concorda com os artigos que falam de maternidade, trazer a dieta macrobiótica. Porque na década de 70, ela foi realmente um problema de saúde pública, né? Criança morreu, gestante morreu. E não sei se eu concordo também com essa associação, porque a maioria dos artigos são antigos, né? Então, assim, é macrobiótica ou é vegetariana? Porque eu sinto que tem diferença, né? Porque a macrobiótica tem alimentos que não são permitidos e tudo. Então, né? acho que discutir isso também seria legal. Sim, sim. Eu vou dar uma Gente, posso ser bem sincera? Eu acho que ainda assim, a gente precisa do acompanhamento do nutricionista especializado em vegetarianismo para que o paciente tenha uma dieta adequada. Eu acho que não tem conhecimento por parte do povo para que a pessoa acorde e fale assim, não, vou ser vegetariana. E simplesmente tire os alimentos de origem animal, entendeu? Então, eu acho que é o futuro, sou super a favor, mas nesse momento, sem um nutricionista especializado no assunto, eu acho que pode ser que acabe gerando certas deficiências, entendeu? Tá certo. O problema é que na verdade, o que você está querendo dizer, né, é de que existe um futuro promissor, né, para este profissional de nutrição, né, para os tempos futuros, né, porque esta tendencia, ¿no? Esa tendencia está aumentando, ¿no? Y existe una necesidad, digamos así, en un mercado, por no decir una sociedad, ¿no? De profesional con dominio, ¿no? Teórico y práctico en esa área, ¿no? Vamos no próximo. Sim, eu acho que o consumo de carne é incompatível com o aumento da população mundial. Isso para mim é muito certo. E que o homem vai ter que se adaptar, já que ele quer crescer, crescer, crescer. E nesse momento ainda não se tem um conhecimento populacional acerca da dieta vegetariana suficiente para que a pessoa, por conta própria, resolva fazer
e estar saudável. Eu acho que precisa do profissional nutricionista, que é aquele profissional que vai falar de alimento, porque tem as combinações de alimentos, as manipulações que são importantes para que você tenha à disposição todos os nutrientes que você precisa, entendeu? É que essas diretrizes, elas não reforçam isso, né? Elas desencorajam o profissional. Então, acho que esse é o problema, né? O É que profissional pode não assim, ter conhecimento, mas a diretriz também não agora reforça nada, assim, esses pareceres. é, são baseadas em artigos antigos, com metodologias antigas. E agora que as pessoas estão adotando mais, é que vai sair mais artigo. Na população pediátrica, tem muito um cuidado, por exemplo, se você quer fazer um trabalho em pediatria, que você quer fazer uma análise bioquímica, você não pode tirar o sangue do bebê. O comitê de ética não aceita, você tem que dar uma contrapartida. Então, para você tirar o sangue de uma criança saudável, você tem, por exemplo, você tem que dar uma vacina para ela. Se você quer controlar, fazer um controle entre população saudável, população que você está estudando, em criança, tudo é muito complicado, entendeu? Então, eu acho que ainda eu acho que é futuro, mas que ainda muita coisa não se sabe ainda. E principalmente a população não sabe direito nem se alimentar de forma onívora, o que dirá a vegetariana, né? Então, Esse é um Eu acho que contexto é que tem. justamente isso que não é falado nos artigos, né? O quanto o que estão fazendo com o padrão onívoro tá errado também, né? Então parece que a gente está partindo do certo e que o outro é duvidoso e não deve ser aplicado. Isso é um contexto também que tem que se iniciar na própria graduação, porque isso não é um contexto muito falado na graduação. Pelo contrário, não. assim, é quase inexistente. Como eu já comentei em algumas reuniões, que eu cobrei um certo conteúdo e falaram que era irrelevante. Então, como mudar uma conduta e como melhorar toda essa parte educacional da nutrição, se a própria instituição de ensino não procura nada a respeito disso, ó, de aperfeiçoar o profissional nesse sentido. Então, Porque é novo. Daqui a pouco não vai ter jeito, vai ter que colocar na grade curricular, entendeu? Só fazer uma observação, né? Eu acho que o primeiro contato dessa mãe, enfim, ou da gestante, é com o médico, né? É ele que vai estar orientando para procurar o profissional nutricionista ou ter algumas orientações em relação à alimentação. O pediatra orienta muito a alimentação. Então, imagina ele sendo, né, orientado, sendo guiado por esse tipo de publicação. Se a mãe chega com essa abordagem, a primeira coisa que ele vai falar é o quê? Não, isso vai causar sérias deficiências para o seu filho, não faça isso. Então, concordo com o Emerson, que tem que melhorar as bases da graduação de nutrição, mas da graduação médica e sempre ter consensos, né, ter guidelines que contribua, né, para o aprimoramento do profissional e orientação do paciente, porque aí o médico que se baseia nesse tipo de recomendação, como as apresentadas até então, não vai ter muito problema, né, para orientar o seu paciente, muita dúvida principalmente. Mas é isso.